Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais esta sessão da Lisboa é Nova. Hoje temos como convidado o Dr. Ricardo Martins, da Philips, e o tema é um tema que naturalmente temos um grande interesse de ouvir e trocar opiniões, na medida em que influencia ou está diretamente relacionado com o consumo elétrico do nosso associado de referência, neste caso da Câmara Municipal de Lisboa, em que a maior parte do consumo elétrico é feito na iluminação pública. Julgo que sabem que a rede de iluminação pública é da ordem dos 70 mil pontos de luz, e há toda uma intenção de, ao fazer a transição energética, em que hoje em dia já começa a fazer sentido económico, claro, sentido económico, que é a conversão das lâmpadas de descarga para lâmpadas ou para óticas LED, com poupanças que já ultrapassam os 50%, chegam a 60%, 70% do consumo. Fazer acompanhar esta transição com até a criação de novos modelos de negócio, através da internet das coisas, o IoT, e tirar partido que esta intervenção no candeeiro também permita ter outro tipo de informação, como sensorização, obviamente certos sistemas de otimização do consumo do próprio candeeiro através de um controle do funcionamento da lâmpada, agora claramente permitido, porque a lâmpada LED não tem problemas, julgo eu estar a falar a verdade, com o ligar e desligar frequente, ou pelo menos das reduções. As lâmpadas de vapor de sódio sofriam com isso. Além de sofrer com isso, também tinham tempos de resposta muito lentos e, portanto, um pouco incompatíveis com esta dinâmica que hoje em dia as cidades pretendem. A Philips colaborou connosco no projeto BESOS. O projeto BESOS, que terminou o ano passado, era um projeto dentro destas áreas da internet das coisas, portanto, informação em tempo real, e no caso concreto tratou-se de um piloto de iluminação pública com a possibilidade de ser gerido remotamente em termos do seu funcionamento. A Lisboa é Nova é parceira, juntamente com um conjunto de associados no projeto, um conjunto de outros participantes no projeto Sharing Cities, que é liderado em Lisboa pela Câmara Municipal de Lisboa, e tem uma das 4 tasks, dos 4 pilotos, um deles é exatamente o candeeiro inteligente, onde se pretende efetivamente tirar partido desta utilização do candeeiro para outras finalidades, tanto mais que onde estão pessoas a passar, há sempre um candeeiro. Há certas situações em que há candeeiros e não há pessoas a passar, como redes viárias não urbanas. Mas neste caso sim, e há todo um conjunto de ações previstas para essa linha. Dentro disto, da lógica do IoT e, portanto, da conversão, ou seja, o fazer a transição energética e dotar o candeeiro de sensorização e outro tipo de ação mais inteligente, certo é que o único que presentemente tem efetivo modelo de negócio é a conversão para LED, porque é aquele em que, da sua ação, conseguimos rentabilidades através da poupança do consumo elétrico e que com paybacks atrativos. As outras ações, e gostaria muito de ouvir a sua opinião, as outras ações já são mais difíceis de, à partida, definir qual é o modelo de negócio. Potencia modelos de negócio, mas à partida já não é tão evidente, e todas as contribuições nesse sentido são interessantes, tanto mais que estas intervenções nos candeeiros convém intervir uma só vez, ou seja, não faz sentido intervir hoje a substituir a lâmpada por LED e mais tarde intervir novamente para dotar de sensorização ou de inteligência. Posto isto, e um pouco para lançar estas questões, e espero que a sessão depois seja bastante participativa em termos de dúvidas que vos
se coloquem, ou outros aspectos que queiram relacionados com esta questão da iluminação pública e das Smart Cities, que são dois campos bastante abertos, discutir. Já agora gostava só de fazer um pequeno comentário, que não é da minha experiência, foi um comentário que um especialista português de iluminação pública me fez, em que ele assiste sistematicamente nos Estados Unidos à grande conferência de iluminação pública. E o que ele encontra, ao passo que ele, aqui há uns anos, encontrava engenheiros eletrotécnicos, ele é um engenheiro eletrotécnico, encontrava engenheiros eletrotécnicos, agora já não os encontra. Encontra o responsável da Google, encontra o responsável da Amazon, encontra outras entidades que veem no candeeiro um negócio para as suas atividades e não tanto aquela questão de bem iluminar. Portanto, esta mudança de paradigma é sintomática de que o candeeiro também ilumina. No futuro o candeeiro também vai iluminar, mas se calhar claramente não vai apenas iluminar. Com isto, faria uma apresentação rápida do Dr. Ricardo Martins, é Business Development Manager da Philips Lighting para o mercado ibérico, com a responsabilidade pela área das Smart Cities. Desenvolve a sua atividade no setor da administração pública, com especial enfoque em projetos estratégicos, fundos europeus e na implementação do modelo ESA em Portugal. Dizer só que o modelo ESA em Portugal, até agora a grande aplicação que teve foi desenvolvido pela Lisboa Nova, naturalmente, em apoio à Câmara Municipal no sistema dos semáforos, em que foi convertido toda a rede semafórica através do modelo ESA e que está quase a terminar o prazo de contratação. Com mais de 15 anos de experiência em consultoria, desenvolveu a sua carreira em empresas multinacionais, onde teve a oportunidade de lidar com diversos clientes em áreas como banca, governo, telecomunicações e tecnologias de informação. No passado exerceu funções de subdiretor do Banco Espírito Santo na área de inovação, esteve ligado a empresas multinacionais como a Accenture, Computerware e EasyVista e colaborou como advisor de diversas startups de base tecnológica. É licenciado em Informática de Gestão pela Universidade do Minho, tem uma pós-graduação em Management and Business Consulting, atribuído pelo ISEG, e o MBA, atribuído pela Porto Business School. Eu iria mudar-me para ali para ver a apresentação, estou a ver aqui assim um aparato interessante e... Certamente. Quero agradecer a introdução ao Miguel e o convite da Lisboa Nova por participarmos nesta sessão de ponto de encontro que eu tenho acompanhado já há alguns anos. Esta introdução do Miguel é interessante porque claramente tocou nos pontos-chave que andam ao redor desta questão das Smart Cities, da iluminação pública, a questão de fazer a intervenção de uma só vez ou não, a questão dos sensores poderem ou não serem rentabilizados e parece-me que vamos conseguir de alguma forma clarificar alguns desses pontos. É claro que eu não trago uma caixa mágica, não trago respostas para tudo, mas já que trago bons pontos de vista diferentes e acho que posso conseguir acrescentar aqui uma visão enriquecedora. E a ideia é que no final da sessão vocês possam sair com uma visão diferente e com algumas das dúvidas que o Miguel lançou mais esclarecidas. Com respeito ao modelo ESA, que o Miguel fez referência, é verdade que Lisboa foi o grande pioneiro com a área semafórica. Há uma série de projetos do EcoAP que estão a ser acompanhados pela ADN na parte de edifícios, também há uma coisa na parte de iluminação pública. Mas, se calhar o Miguel não tem essa informação ainda. Há outro projeto que já foi concluído, que já está instalado, que é o projeto do município de Peniche, que instalou cerca de 5 mil pontos em modelo ES, agora recentemente, e que já temos então a caixa de Pandora, que era o modelo ES em Portugal, na iluminação pública. Já temos o primeiro passo de Lisboa, que é um passo muito interessante, no caso da semafórica, e agora começamos a ter outras cidades que estão a lançar concursos. Existem cerca de 15 concursos ou mais já lançados neste momento, a decorrer ou que já terminaram, e sendo que Peniche já fez o processo todo até chegar à fase final da instalação, de chegar a entendimento com todas as partes, os stakeholders, para que o projeto fosse adiante. E é um projeto também de Smart Lighting, onde também temos a nossa tecnologia que eu vou demonstrar, instalada na cidade de Peniche. Portanto, posto isto, eu vou pedir licença para me levantar, porque sinto mais à vontade em pé. Por isso eu vou fazer a apresentação em pé. Não sei se conseguem ouvir bem. Não, eu penso que se fosse... É? Não é por causa da cabeça. Pronto, então se calhar eu guardo.
Então eu gostava de começar um bocado, recordando um bocado os nossos tempos dos anos 80 e 90, e quem é que se recorda deste filme com o Tom Cruise, que era o Minority Report. Era um filme onde o Tom Cruise colocava as mãos e tentava controlar de forma quase touchless um ecrã, e era um bocado os nossos sonhos de ficção científica nos anos 80. Havia outros filmes também nesta época, que era o Regresso ao Futuro, através de um carro que voava e conseguia viajar no tempo. E naquela altura, não sei se recordam, o tempo, o futuro nos anos 80 era 2015, não é? Neste caso já seria quase The Future is Now, quer dizer, já passou, já aconteceu, e realmente os carros hoje ainda não voam. E muitas das coisas que nós víamos nos anos 80 e anos 90 de realidade, de científica, desta questão das smart cities e de coisas mais avançadas, há algumas coisas que se concretizaram, não é? Outras que nem por isso. Uma das coisas é a videochamada, e essas coisas que na altura parecia tudo muito remoto, hoje em dia já é possível. Agora, na realidade, o que nós vemos hoje em dia é que as cidades estão a avançar, claramente há desafios, mas vemos já hoje em dia um conjunto de cidades, como é o caso de Buenos Aires, na Argentina, que já começam a fazer projetos muito interessantes. No caso de Buenos Aires, fez a substituição massiva de toda a iluminação pública por LED. Todos os LEDs estão conectados ponto a ponto com uma solução de telegestão, e o passo que é interessante é que, além, e esta é a primeira chamada de atenção que eu gostava de fazer de forma genérica, é, para além de integrarem toda a infraestrutura conectada ponto a ponto, há aqui uma coisa que é muito importante, que é uma plataforma horizontal. Este projeto foi integrado com a plataforma da SAP HANA, onde não só a iluminação pública está no sistema, mas tudo o que é recolha de lixo, iluminação, tráfego, informação e reclamações dos cidadãos. Toda esta informação é recolhida e colocada num único sistema. Uma das coisas muito importantes no espaço Smart City é garantir que as plataformas são integráveis, abertas e que permitem haver, no fundo, integração entre os diversos sistemas. Este é um exemplo. Outro exemplo que estamos a trabalhar, são exemplos Philips, ou seja, nós estamos a trabalhar, este é um projeto nosso, os projetos que vamos aqui ensinar. Dois exemplos que eu vos quero trazer têm a ver com, realmente, a questão da abertura e da sensórica. Um dos exemplos que nós temos aqui é em Los Angeles também. É um sensor acústico que nós instalamos, é um microfone com alguma inteligência que nós instalamos num conjunto de luminárias. Mais uma vez, Los Angeles fez toda a substituição massiva da iluminação por iluminação LED com telegestão. Em alguns dos pontos nós instalámos este tipo de sensórica, que é uma sensórica que capta o ruído, e no fundo o que ele permite é, além de, do ponto de vista ambiental, conseguir mapear na minha cidade heatmaps de ruído ao longo do tempo, eu tenho também a questão de detecção de incidentes. No caso dos Estados Unidos, LA e outras cidades, é extremamente crítico a rapidez de intervenção das forças de segurança. Então, o que nós estamos a fazer com este tipo de sensores é, de alguma forma, conseguir detectar que tipo de incidente é que é, se é um acidente, se é um tiro, se é um atentado, se é um acidente de um carro que colidiu, e estamos a tentar, no fundo, interpretar essa informação e enviar para as forças de segurança. É claro que isto, do ponto de vista do business model, falava há bocado, não é palpável, ou seja, não há um pagamento direto. Agora, temos que medir, não é, quais são os impactos de conseguir intervir de forma mais célere e quantas vidas ou quantos meios eu consigo poupar se conseguir ter um planeamento e uma assertividade maior neste tipo de emergências. Este seria, então, o segundo exemplo das cidades avançadas que estão a fazer coisas interessantes. Um terceiro exemplo, que neste caso também é em São José, Califórnia, é um smart pole, ou seja, começamos a descer, não é só a luminária que tem inteligência, começamos a descer no poste, e aqui mais uma vez nós estamos a identificar novos modelos de negócio que podem ser rentabilizados. Neste caso, em São José, nós instalamos 50 smart poles. Estes smart poles não é nada mais do que um poste que tem dentro uma antena de 4G, antena de 4G de um operador, ou de mais do que um operador, ou seja, os postes podem comportar mais do que uma antena e um equipamento de rádio. E, no fundo, o que nós fazemos é
rentabilizar este novo negócio, não só para a cidade, mas também a otimizar toda a gestão de colocação de antenas de proximidade, por causa da cobertura 4G e necessidade de dados, nas cidades, e no advento do 5G, começar a preparar a rede para receber e para ter essa cobertura para esse futuro sinal de 5G. Qual é que é a vantagem disto? Isto sai a custo zero para a cidade. A cidade tem uma luminária nova conectada, tem um poste novo, inteligente, que permite acrescentar esta cobertura para os turistas e para os cidadãos, e permite ainda, não agora, mas de futuro, estamos a trabalhar nisso, começar a adicionar outro tipo de componentes. Qualidade do ar, sensores de todo tipo de sensório que seja necessária. Do ponto de vista de carregamento de veículos elétricos, também estamos a pensar a colocar isso. No fundo, estamos a descer no ponto de luz e começar a criar valor. É claro que há diversos modelos e, como o Miguel dizia bem, ainda não há uma chave. Há alguns modelos que nós vamos explorando, e eu trago-vos aqui um muito interessante, real, vocês possam ver, mas no fundo isto ainda é algo que estamos a construindo com o tempo. Qual é que é a minha experiência? A minha experiência em Portugal diz-me que estes processos, estes projetos, tipicamente demoram muito tempo. São projetos que demoram 2, 4, 6 anos, ou seja, quem pensa que começa uma coisa destas e que daqui a um ano está a instalar, tire a ideia, porque não é assim que tipicamente isto funciona. São projetos lentos. Do ponto de vista de mercado, também penso que o mercado português ainda está numa fase de arranque, no que diz respeito às Smart Cities. Vemos em Espanha, no trabalho dos mercados, Espanha está há cerca de 4 anos mais à frente do que nós, tem muitas mais cidades já a implementar coisas. Vemos bons exemplos agora como Lisboa e o Porto começam a marcar a posição, Braga também, e outras cidades estão a segui-los, o que é bom. Agora, falta ainda, porque o que se vê ainda são projetos piloto, ou projetos financiados por fundos europeus, o que é muito importante, já vamos ver o slide seguinte, mas projetos à escala, ainda começamos numa fase muito embrionária, começamos a dar os primeiros passos, o que é normal, porque realmente a parte de financiamento, e é o próximo slide, é muito importante. Ou seja, para isto acontecer, a parte de financiamento é completamente chave. Ou seja, temos que ter acesso a financiamento para conseguirmos implementar nas sociedades este tipo de inovação. Isto porquê? Porque tipicamente a parte de energia nós pagamos com a poupança energética do consumo que é reduzido, mas a parte acessórica, nós nesta fase já temos alguns modelos de negócio interessantes, como vos disse, alguns modelos que justificam, contudo, ainda penso eu que a parte do financiamento europeu é muito importante. E aqui temos várias linhas, eu penso que este slide é completamente conhecido por quem anda nestas cidades. Temos a parte dos fundos do FEDER e dos fundos de coesão, que é onde encaixa o nosso Portugal 2020. Temos o Horizonte 2020, que é de onde vem o Sharing Cities, não é? Financiamento europeu de... Não disse nenhuma... Não, está certo. Ele olhou para mim e disse que tinha tal coisa aí. O Sharing Cities, no fundo, é um investimento europeu de várias cidades que entram em consórcio com o objetivo em comum. Temos depois, na terceira linha, temos os PDAs, ou os Technical Assistance, que no fundo são financiamentos para estudar o tipo de investimento que eu quero fazer no projeto. Isto não é financiamento para o projeto, mas é para o estudo prévio, que me permite, no fundo, fazer uma espécie de estudo estratégico que me permita depois arranjar financiamento de forma mais fácil. Aqui temos o exemplo do Helena de Gaia, que foi um projeto que não foi até ao final, mas foi um projeto que conseguiu financiamento e que tinha muito boas intenções. Temos aqui também o Helena da ADEN, que foi pedido para promover o modelo ES na região de Lisboa. E temos o Horizonte 2020, eu penso que há um lá em cima, em Viana do Castelo, numa agência de energia, mas que não está neste momento está a parar, não está a avançar, mas no fundo existem um conjunto de municípios que estão a começar a mexer e que faz sentido olhar para este tipo de instrumentos, porque estes são instrumentos que nos ajudam a capacitar e preparar as cidades para conseguirem dar os próximos passos.
Do ponto de vista de modelos mais alternativos, temos os EPCs, que é os Energy Performance Contracts, no fundo é o que nós chamamos de modelo ES em Portugal, ou seja, o financiamento por parte de terceiros. Temos depois os soft loans, que normalmente estão ligados ao Banco Europeu de Investimento ou a outras entidades que deixam oferecer gestão. Eu penso que, não sei se está aqui alguém do BPI, eu penso que o BPI está a preparar algo nesta linha. E no fundo, o que é que nós mais temos? Temos o Jéssica, que encaixava aqui, não sei se conheceram ouvir falar do Jéssica, havia um fundo Jéssica em Portugal que eu penso que estava muito focado na parte privada, depois passaram para a parte pública. Em Espanha funcionou bastante melhor, era um fundo que estava mais orientado para o público e financiou muitos projetos. E depois temos os Value Funds, no fundo são fundos que financiam projetos e depois esse dinheiro é devolvido e há um novo investimento. Bom, isto são algumas ferramentas que estão disponíveis e o exemplo que eu escolhi dar aqui é, falando um bocado de Espanha, que é também outro mercado que eu trabalho muito, é o exemplo que é muito interessante de Espanha. A Espanha tem uma entidade chamada Rede.es, que é uma espécie de entidade ligada à parte de inovação pública e digitalização dos serviços públicos, que muito recentemente, nos últimos 2-3 anos, lançou uma primeira convocatória para cidades inteligentes, no valor de 15 milhões de euros, financiou 15 milhões de euros em projetos de cidades inteligentes em Espanha, cerca de 12 projetos. Lançou o ano passado a segunda convocatória no valor de 103 milhões de euros, o preço que são 16 projetos no link, e mais 30 milhões de euros para ilhas inteligentes. Este tipo de smart money é o que me permite depois alavancar e conseguir fazer o crescimento deste tipo de projetos numa região. Eu penso que o próximo passo em Portugal será o Governo conseguir, de alguma forma, preparar uma espécie de veículo de investimento que permita, uma vez que haja os primeiros exemplos de Lisboa e do Porto, alavancar todos os fundos europeus para começar a criar este motor. Bom, mas como só a minha experiência não é tudo, nós conduzimos aqui há cerca de um ano uma entrevista com o Economist, com o Intelligence Unit do Economist, e há aqui alguns dados que eu também gostaria de partilhar convosco. O primeiro resultado que nós vimos deste relatório, que é o relatório que está público, vocês podem buscar no nosso site, é que as cidades estão claramente preparadas e necessitam de estar conectadas. E claramente as pessoas procuram serviços que nos deem informação em tempo real acerca da cidade. E com base neste relatório saíram 4 linhas mestras. A primeira, que é evidente, e eu penso que já estamos a trabalhar, inclusive já há aplicações que permitem fazer isso, eu uso muitas vezes o Waze, é a redução de tráfego e congestão. No fundo, como é que eu posso gerir melhor o tráfego com ferramentas da cidade ou ferramentas colaborativas ou de terceiros que permitam, no fundo, navegar melhor na cidade. A segunda linha seria a redução de crime e a melhoria de serviços de emergência. A terceira, na parte social, e depois uma última na parte de poluição, energia e sustentabilidade. Estes serão os 4 pilares que saíram do nosso inquérito como as áreas onde as pessoas gostavam mais de ver informação em tempo real e conseguir agir. O que é que nós escolhemos mais? Que as pessoas, como eu dizia há bocado, estão disponíveis para partilhar informação. O cidadão está ávido de ter informação, mas também está disponível para dar feedback à cidade. Ou seja, não temos de ser todos sensorizados, as pessoas ajudam, mas o próprio cidadão, não sei se conhecem o Waze, é uma aplicação de tráfego colaborativo, onde eu dou a minha posição e dou informação sobre o que está a acontecer na estrada de forma manual, quase. E no fundo, aqui o que o relatório diz é que as pessoas estão, como 32% dos cidadãos que foram inquiridos, estão disponíveis para dar feedback, para dar informação às entidades locais. 53% também diz que 50% da desculpa está disponível para e quer utilizar ferramentas digitais e viver a digitalização da sua cidade. O terceiro pilar, também muito interessante, tem a ver com o ecossistema das Smart Cities. As Smart Cities claramente atraem novo talento. Eu costumo ter uma outra aplicação que fala nisto. No fundo, eu quando começo a criar esta rede de sensores e começo a
instrumentar a cidade, eu atraio um conjunto de startups, um conjunto de negócios que vão viver à volta disto. E para além disso, há claramente benefícios que saem desses modelos de negócio. Ou seja, eu crio mais emprego, crio mais valor para a minha cidade. E por fim, o último mandato ali, é claro que a tecnologia por si só não é o mais relevante, e é uma das coisas que eu vou falar aqui um bocadinho, vou demonstrar o que eu tenho ali em cima da mesa. É importante é o que nós fazemos com a tecnologia e como é que nós podemos tirar valor dessa tecnologia. E por isso eu queria vos falar do que me traz aqui hoje, que é a iluminação. E porquê é que a iluminação é claramente o driver disto tudo, ou é um dos drivers potenciais das transformações de cidades? Porque é um dos ativos que está mais presente em todas as cidades. E é um dos ativos onde nós não conseguims viver sem ele. Se lá está preto, a propósito. É para vos mostrar o que é. A ideia seria transformar aqui um bocadinho a sala, não foi possível, mas para vocês perceberem qual é que é a necessidade que nós temos de luz. Nós sem luz sentimos inseguros, sentimos desconfortáveis. Alguém já imaginou uma cidade sem iluminação pública? O que é que seria nós à noite circularmos pelas ruas sem termos iluminação pública, que é um bem que nós damos praticamente como adquirido? Seria algo que eu diria assustador. E no fundo o que eu vos queria dizer aqui é que a iluminação é um driver das Smart Cities, não só pelo elemento smart, mas também pelo elemento de iluminação. Porquê? Porque a iluminação traz-nos ambientes diferentes, cria-nos atmosferas e ajuda-nos a melhorar os sítios. A iluminação permite-me regular a intensidade da luz em diversas zonas da cidade, esta iluminação inteligente, da forma mais adequada, ou seja, posso ter uma temperatura de cor numa zona da cidade, posso ter uma intensidade noutra, posso ter a luz ligada a uma hora num sítio e desligada noutra. Permite-me também fazer uma coisa muito importante, que é criar identidade. Em Espanha e em vários países da Europa tem-se visto como é que as cidades se têm transformado de forma incrível através da iluminação, que cria elementos que são icónicos e que saem publicados em fotografias em todo o mundo. É a forma de comunicar e de transformar as cidades. O impacto que eu tenho no turismo, que eu tenho no sentido de pertença da própria cidade. E também, nós cada vez mais vemos que a informação da iluminação é interativa e é digital. Isto aqui é uma ponte em São Francisco, chama-se um projeto chamado Baylight, que foi feito há cerca de 2, 3 anos, onde a ponte de São Francisco é muito parecido com a ponte sobre o Tejo, tem iluminação interativa em todo o seu tabuleiro e permite, no fundo, que haja a interação do utilizador, ou seja, podem ser disponibilizados cenários diferentes e, no fundo, funciona como uma escultura em tempo real. Agora, tudo isto é muito interessante, mas o verdadeiro impacto que nós trazemos é na realização dos objetivos climáticos. Claramente, a iluminação, por si só, se nós fizéssemos a adoção massiva de iluminação LED em todo o mundo, conseguiríamos reduzir emissões de CO2 em 52%, o que equivalia para o consumo de eletricidade em 52%, o consumo de iluminação em 52%, peço desculpa, e as emissões de CO2 em 2,2%, o que equivaleria ao consumo combinado das emissões de UK e de Espanha. Isto porquê? Porque nós, como há bocado dizia o Miguel, só com a tecnologia LED conseguimos reduzir atualmente entre 50% a 70% do consumo de uma lâmpada normal, colocando controle inteligente ou smart lighting, conseguimos reduzir até 80%. Qual é que é o grande problema que nós temos aqui? É que, claramente, a iluminação pública está em todo lado, mas esta conectividade que nós falamos não está. Existem no mundo cerca de 300 milhões de pontos de luz. A iluminação, como disse há bocado, pode contar cerca de 40% a 50% da iluminação pública do consumo energético de uma cidade. O que nós temos vindo a ver em várias cidades do mundo é que, em média, a iluminação pública tem cerca de 20 anos. Estamos a falar de infraestruturas muito antigas, algumas bastante obsoletas, e que destes 300 milhões de pontos, só 2%
a nossa estimativa, é que tem sistemas inteligentes instalados. A nossa expectativa também é que em 2025 este número possa ultrapassar os 35%. Agora, nós queremos participar e claramente queremos fazer esta transformação. Como é que nós vamos fazer isso? Nós achamos que o futuro passa por sistemas conectados, escaláveis e abertos, sistemas que vão estar, na maior parte dos casos, na nuvem. Isto porquê? Porque a quantidade de informação que nós vamos ter que trabalhar, o chamado Big Data, vai ser massivo.